Abra livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo é o segundo livro da Bíblia Sagrada. Aleluia. Abra Êxodo, capítulo 20. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Êxodo, capítulo 20. Abra aí o texto sagrado. Versículo 18. Vamos ler o 18 e o 19. Êxodo, capítulo 20. Segundo livro da Bíblia Sagrada. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá então. Todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte que fumegava. Vendo isto, o povo ficava de longe, tremendo de medo. Verso 19. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, senão morreremos. Amém? Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Se você puder, dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor com alegria, com júbilo. Aleluia. Pode louvar ao Senhor. Aleluia. Irmãos amados, o texto sagrado, ele nos traz aqui um momento maravilhoso. E um povo que sai do Egito com uma promessa. A promessa de herdar a terra prometida. A Bíblia vai dizer então que este povo, eles enquanto estão no caminho com o Senhor, coisas boas acontecem e coisas más também. E este povo serve a Deus, vai vivendo com o Senhor. E você sabe muito bem que as nossas escolhas, elas podem mudar o rumo da nossa vida. Você sabe muito bem que as nossas escolhas, elas podem interferir de forma positiva ou até de forma negativa. Sabemos nós que nós temos a opção para fazer escolhas na vida. A Bíblia vai dizer que Jesus está em casa de Lázaro e Marta e Maria estão lá. Mas uma escolhe a boa parte aos pés do Senhor e a outra não. Então as escolhas, elas podem definir e definem a nossa vida. E é por isso que nós temos que sempre escolher aquilo que mais agrada ao Senhor. Então a Bíblia vai dizer que a vida de Moisés, ela é feita de escolhas e de tomadas de decisão. Moisés, ele está no Egito, mas não está com o seu povo. E ele então começa a sentir no seu coração a necessidade de defender aquele povo que muito sofria. Por causa de um erro, ele tem que fugir. E nessa sua fuga, ele leva 40 anos longe do Egito e longe de todo mundo. Com a vida feita já, a Bíblia vai dizer então que Deus se apresenta a Moisés e ele tem que voltar. E Moisés, ele tenta se justificar para Deus para que não volte. Porque há um passado, há um histórico, há muita coisa que fica para trás. A Bíblia vai dizer que Moisés volta. E então Moisés é agora aquele libertador que o povo tanto orava. O povo clamava a Deus por um libertador. O povo clamava a Deus e pedia socorro e queria um libertador. E então Deus envia Moisés e nós sabemos da história. As pragas vêm, o povo é liberto e começa a caminhar. O povo caminha na presença do Senhor até o momento em que eles começam a viver coisas extraordinárias. E aí o povo, e o capítulo que nós lemos, o texto e o contexto dele, Deus vai se apresentar àquele povo agora. Deus vai se mostrar àquele povo, e aquele povo então quer ficar longe do Senhor. A Bíblia diz que aquele povo, quando percebe que os montes fumegavam, que o monte fumegava, que os raios e trovões estavam lá, eles temem. E eles falam para Moisés: não, Moisés, vai tu sozinho. Nós não temos estrutura
para suportar aquilo que está a acontecer ali. Nós não temos capacidade para viver aquilo que Deus está a apresentar para nós. Nós não queremos que Deus fale conosco, nós queremos que Tu fale conosco. Nós queremos que sejas Tu a falar conosco, mas não Deus. Porque nós não temos a capacidade de ouvir o Senhor, nós temos medo. E a Bíblia vai dizer então que é quando Moisés tenta explicar ao povo que não é dessa forma. Não é dessa maneira, mas o povo não consegue entender. O povo está aterrorizado, o povo está amedrontado, o povo está assustado. O povo fala, não Senhor, nós vamos te obedecer. Os mandamentos vem toda a informação do Senhor. Eles falam, Deus, nós vamos te obedecer. Nós vamos andar na tua presença. Nós vamos andar no teu caminho. Nós vamos te servir do jeito que o Senhor quer e da forma que o Senhor quer. Nós vamos andar no teu caminho e não vamos mudar para lado nenhum. Enquanto eles recebem a informação dos mandamentos, eles prometem ao Senhor. Mas na hora em que o Senhor se apresenta, eles não conseguem ter segurança e estrutura para ficar com Deus, para ouvir Deus, para ter comunhão com Deus. E é aqui então que Moisés se vê a ter que ir à presença do Senhor, mas ele tem que ir só. Ele se vê agora sozinho para ir ao encontro do Senhor, para ouvir Deus e para receber do Senhor. A Bíblia vai dizer que Moisés recebe aquele povo, está longe, eles se afastam do monte para não correr risco nenhum naquele exato momento. E sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Nós precisamos, em momentos como estes de adversidade, em momentos em que nós não esperamos, em momentos até que Deus se apresenta, nós precisamos estar preparados para ouvir a voz do Senhor e receber o que Ele tem para derramar sobre a nossa vida. Porque fugir não é a melhor opção. Temos que permanecer na presença dele, aleluia. E a presença incomodava. Esta presença de Deus incomodava. E quando você ouve um tema como esse, você imagina, não, quem incomoda é o diabo. Muito mais incomoda Deus que o diabo. Porque a presença do Senhor, Ele vai incomodar aquelas pessoas que são medrosas. A presença do Senhor vai incomodar aquelas pessoas que não confiam nele. A presença do Senhor vai incomodar aqueles que não têm fé. A presença do Senhor vai incomodar aqueles até que vivem no pecado. A presença do Senhor vai incomodar aqueles que confiam mais no homem do que na presença dele. E é por isso que o povo diz, Moisés, vai tu e fala com Deus, porque nós não temos capacidade. O que ele estava a dizer, eu prefiro que o homem fale do que o Senhor. Mas o que Deus queria era que ele falasse e que o povo ouvisse, para que o povo vivesse na glória e na presença dele, aleluia. O que Deus queria era ter o povo em intimidade, em comunhão e em graça com Ele. Mas o povo queria distância. O povo queria ficar longe do Senhor. O povo preferia ficar longe. De falar, não Moisés, tu falas melhor para nós. E é aí que nós começamos a entender que o povo que se distancia do Senhor, ele acaba por não viver aquilo que a palavra tem como promessa sobre a sua vida. Quando o homem se distancia de Deus, ele acaba por não viver as revelações do céu sobre a sua vida. Nós começamos a viver pessoas com insegurança, pessoas com medo, pessoas aflitas, pessoas que não têm um norte na vida, nem espiritual, nem material, nem financeiro, nem sentimental. Por quê? Porque não conseguem ter capacidade para ir ao encontro do Senhor. E quando Deus se apresenta, Ele recusa, porque Ele prefere que alguém fale no lugar de Deus. E é o que nós estamos a viver nos dias atuais. Estamos a viver aqueles profetas que são profetas de Araque, que de Deus não tem nada. Eles vêm e dizem, assim diz o Senhor, mas Deus não falou nada. E nós ficamos dependentes de homens, de mulheres que não tem nada do Senhor, aleluia. E Deus vai se apresentando, porque Ele quer falar conosco pessoalmente, diretamente para a glória dEle, aleluia.
E é por isso que nós enfrentamos dificuldades. Porque com o passar do tempo, nós nos tornamos pessoas inseguras espiritualmente. Nós nos tornamos pessoas medrosas. Que a gente acha que a nossa oração não presta para nada e não tem valor. A gente acha que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, mas Ele prefere mais a uns do que a outros. E nós nos tornamos pessoas frágeis. E aí sabe o que acontece? Nós temos que começar a perseguir aqueles que se dizem profetas, que olham para nós, já começam, pai, entrega a revelação, e 50 revelações, você fala, mas que isso? Eis que eu vejo um anjo, eis que eu vejo isso, eis que eu vejo aquilo, eis que aí a gente começa a ficar inseguro. Quando a gente vai orar, a gente está à espera que Deus fale com alguém para falar conosco. Não, quando Deus se apresentar, se apresenta a Ele também. Quando Deus chegar, vá ao pé dEle também e permita com que a glória dEle seja revelada sobre a tua vida. Aleluia! Que seja você nos pés do Senhor para receber a glória. O mundo que nós estamos a viver é um mundo que se torna falso, é um mundo que se torna hipócrita, é um mundo que se torna doente. Deus não quer que você dependa de homens para chegar à presença dEle. Porque se assim fosse, não precisava Jesus morrer na cruz do Calvário. Ficaríamos na época da lei, aonde ia o sacerdote, matava um animal, oferecia sacrifício, e olha, os teus pecados são perdoados. Pronto, o profeta falou, está falado. Sacerdote falou, está falado, eu estou perdoado, pronto, e acabou. Mas a história mudou. Quando Jesus ele morre, ele diz que o véu do templo se rasga. É exatamente isso. Quando o véu do templo se rasga, aquela barreira que havia, aquele distanciamento que havia entre o homem e Deus, naquele momento se rasga, ele deixa de existir. E a partir do momento em que Cristo dá o brado na cruz, nós temos liberdade para orar, para clamar, para falar, para suplicar, para crer, para ter fé, porque Ele está perto do seu povo, Ele está junto àquela igreja que ora e que clama ao seu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que você vai ver na Bíblia Sagrada Coré e a sua turma se levantando contra Moisés. No capítulo 20, este povo promete ser fiel ao Senhor. No capítulo 32, Moisés demora no monte, eles levantam um bezerro de ouro e começam a adorar em volta dele. Porque foram atrás de conselhos de homens que não tinham nada do Senhor. Enquanto Deus está a orientar Moisés, o povo se perde por causa de pessoas que são incrédulas, por causa de pessoas que não têm a capacidade de entender a voz do Senhor. E sabe qual é uma das maiores dificuldades hoje? É que nós oramos, mas não temos certeza mais da nossa oração. É que nós jejuamos e não temos mais certeza do nosso jejum. É que nós lemos a Bíblia e parece que a Bíblia se tornou pior que um jornal. A gente não entende nada. As nossas dificuldades hoje parece que roubaram a nossa fé. Então eu tenho que ir atrás de pessoas para representar Deus. Não precisa. E sabe por que não precisa? Há um Deus que está dentro de você, há um poder que está dentro de você, há uma glória que está dentro de você, aleluia. Há uma presença do Espírito Santo que está dentro da tua vida, oh glória. Eu preciso começar a viver isso. Eu preciso começar a viver a graça. Eu tenho que começar a viver a presença do Senhor na minha vida. Ao invés de ser crente 6 horas por mim, eu sou crente que ora pelos outros. E se começarmos a orar todos uns pelos outros, haverá milagre, haverá livramento, haverá avivamento, haverá glória, haverá derramamento de poder, haverá cura e libertações, porque a igreja se levanta e crê no nome do Senhor, aleluia. Deus procura uma geração
que não foge da sua presença mais. Deus procura uma geração que não corre mais da sua presença, mas que se apresenta. Mas Deus, somos pecadores, Ele sabe disso. Mas Deus, nós cometemos erros, Ele sabe disso. Deus, eu às vezes falho, mas eu me arrependo, Ele sabe disso. Se não soubesse, não teria enviado Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados. Mas Ele sabe que nós somos frágeis. Ele sabe que somos pequenos. Ele sabe que nós temos as nossas lutas internas. Ele sabe que nós sofremos muitas vezes com questões que fogem do nosso controle. Ele sabe, mas Ele não nos deixa sós. E nós precisamos começar a viver essa graça. Eu preciso começar a orar e saber que o Senhor vai atender a minha oração. Eu preciso começar a clamar a Deus e saber que Ele está com o ouvido atento para me ouvir. Eu preciso começar a jejuar e saber que a minha consagração agradou ao Senhor. E não vou esperar ter que vir um profeta de não sei onde falar, olha, Deus se agradou, não. Eu tenho que saber que a minha vida está no altar do Senhor, e então eu faço para a glória dEle. Eu agrado o nome dEle, aleluia. Porque é para Ele, porque é para Ele, é para Ele, é para Ele a glória, a honra, o louvor, a majestade, é para Ele. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Muitas vezes nós fugimos daquilo que é a glória do Senhor sobre nós. Nós fugimos da graça. Nós fugimos daquilo que Ele tem preparado sobre a nossa vida. Nós nos escondemos e achamos que Deus não nos vê. É por isso que você tem encontrado nos dias de hoje muitos escândalos. É por isso que nós temos vivido muita mentira, muito adultério, muita fornicação, porque a presença do Senhor tem incomodado muita gente. É por isso que nós permitimos os púlpitos das igrejas se tornarem palanque político, porque nós temos deixado o Senhor longe. Preferimos que alguém fale no lugar dEle, mas não. E quando Ele se manifestar, eu não vou fugir, eu vou me aproximar. Por quê? Porque quando Ele se apresenta, a terra se curva, aleluia. Quando Ele se apresenta, a glória se manifesta. Então eu preciso me apresentar a Ele também e não fugir. Eu quero estar ali, aos pés da cruz, e receber a glória. É por isso que a igreja tem vivido a falta de milagres, de prodígios, de maravilha. Por quê? Porque nós nos afastamos quando Ele vem. Nós deixamos de chegar perto. Nós fazemos como a multidão. A mulher do fluxo de sangue chegou lá e não se preocupou quem estava perto dele. Ela foi e fez a parte dele. Enquanto a multidão apertava e oprimia, aquela mulher chegou e tocou. Quando todo mundo está ali e nem sabe o que está a fazer, tem gente que chega perto do Senhor e sabe exatamente o que deve fazer. Enquanto há pessoas que estão perdidas, tem gente que sabe o que deve fazer. Enquanto as pessoas estão ali do lado de Jesus, mas não entendem que é Ele, tem gente que sabe que eu vou chegar, eu vou tocar, eu vou ser curado, vou ser liberto, vou ser transformado, eu vou voltar com a minha vida abençoada, porque eu vou encontrar com Ele. Enquanto nós formos viver dentro da casa dEle, na presença dEle, mas não reconhecer que Ele está em nós, nós vamos enfrentar muito fracasso. Nós vamos enfrentar momentos difíceis. Nós vamos enfrentar momentos em que parece que a nossa oração não sai nem do teto. Sabe por quê? Porque nós deixamos de crer. Porque nós nos assustamos com os trovões, com os relâmpagos. Nós nos assustamos com a sua glória. E por que Moisés não se assustou então? E por que Moisés não fugiu então? E por que aquele povo se distancia, mas Moisés se aproxima? Porque Moisés conhecia o Senhor. Moisés tinha intimidade com Deus.
Moisés era aquele que se apresentava, ele viu a sarça ardente ali, mas não se consumia. Ele viu Deus, então aquilo não lhe assustou e aproximou mais do Senhor. E nós precisamos nos aproximar mais de Deus, irmãos. Nós precisamos estar mais perto dEle, mais junto dEle, mais grudado com Ele. Nós precisamos vencer esse medo, vencer a insegurança, vencer os desafios que querem atrapalhar a nossa fé. Nós precisamos vencer este mundo que quer sufocar o clamor da igreja. Nós temos que vencer aquilo que o diabo tem levantado contra a nossa vida. Mas só vamos vencer quando estivermos perto do Senhor e viver a presença dEle, aleluia, na sua plenitude, glória a Deus. E é aí que nós entendemos que servir ao Senhor nunca vai ser fácil. Porque ele fala assim: Moisés, sobe tu e fala tu, depois volta e fala conosco. Só que subir o monte, você corre riscos. Estar mais perto da presença do Senhor, você corre riscos. Não é fácil. Mas sempre que o seu coração se propuser a isso, é Deus quem vai ministrar em você. Subir ao monte para encontrar com o Senhor nunca vai ser fácil. E as pessoas, você percebe que elas querem tudo facilitado. Ninguém quer mais enfrentar desafios. É mais fácil eu ficar aqui embaixo, Moisés, ter que subir sozinho, escalar sozinho. Ele vai cair, ele vai escorregar, ele vai se machucar, mas quando ele voltar, vai trazer tudo pronto para a minha vida. E aí eu sigo o meu caminho, é fácil. É muito fácil nós deixarmos de assumir as nossas responsabilidades. E aí nós vamos esperar de pessoas que façam em nosso lugar. Não, irmão. Se Deus te escolheu para fazer, é você que tem que fazer. Se Deus te levantou para fazer, é você que tem que fazer. Não espere que o outro faça aquilo que Ele tem proposto para a tua vida. Se a presença do Senhor te incomoda a ponto de te assustar, alguma coisa está errado. Mas se ela te chama para perto, mas ela te atrai, então você vai, porque lá tem a glória. É por isso que o combate do mundo hoje é esse: é impedir com que a glória do Senhor seja manifesta sobre nós. É por isso que o mundo tem apresentado uma conversa que nos quer tirar da presença do Senhor. E isso, a tendência é nos fragilizar. A tendência é nos fazer dependentes. A tendência é nos fazer aprisionados. Mas a Bíblia diz que nós temos um que se chama libertador. Nós temos um que quebra as cadeias, quebra as correntes. Nós temos um que quebra o mal. Nós temos um que nada para, nada impede, nada. Ele é o Todo-Poderoso. Nós temos um, aleluia, que faz a obra por completo sobre a nossa vida. E por que eu vou fugir se eu sei que Ele é? E por que eu vou me distanciar se eu sei que Ele é? E por que eu vou ficar longe e se eu sei que Ele é? É Cristo. Quem é que mata e faz viver? Cristo. Quem é que sacia a fome? Cristo. Quem é que mata a nossa sede? Cristo. Quem abre porta onde não tem? É Cristo. Quem fecha a porta quando tem que fechar? É Cristo. Quem é que dá o livramento ao seu povo? É Cristo. Quem sara as nossas feridas? É Cristo. Quem que faz nos descansar? É Cristo. Quem cuida daquele que confia no seu nome é Cristo. Então a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. É Ele quem opera no meio do povo, aleluia. É Cristo, é Cristo, é Cristo e nada mais, oh glória. É somente Ele. E por que é que eu vou fugir daquele que tem tudo o que eu preciso?
E por que é que eu vou me distanciar daquele que tem o que eu necessito? Se a presença dele causar incômodo na minha vida, é porque alguma coisa tem que ser aprimorada. E você percebe que este povo vinha numa sequência de muita reclamação, de muita murmuração, vinha numa sequência de muita dúvida. Será que realmente Deus é conosco? Será que realmente Deus está conosco? Será que Deus falou com Moisés? Será que realmente a gente vai viver? Será que nós vamos dizer será? E Deus está ali, ó. Creiam. E o povo vai vivendo momentos distantes do Senhor, sendo que Deus se apresenta. Deus se apresenta, irmão, porque Ele ama o seu povo. O Senhor se apresenta porque Ele ama os seus filhos. O Senhor se apresenta porque Ele tem sim a solução para aquilo que são as nossas dúvidas, as nossas inseguranças. Ele tem. O Senhor se apresenta porque Ele quer fazer a obra. O Senhor se apresenta porque Ele sabe que mesmo nas nossas fragilidades, quando dobramos o joelho, Ele nos atende. Só que é mais fácil fugir. É mais conveniente fugir. Eu não sei se você conhece aquele crente 6 horas. 6 horas por mim, irmão. Ele não vai para a igreja, não vem para a igreja, não vai para o culto, não vai para nada. 6 horas por mim. Não tem vontade de fazer nada, não tem liberdade para fazer nada. 6 horas por mim, irmão. Vocês fazem dar por mim. Vamos para a igreja. Hoje não. Hoje não dá. Dia seguinte também não dá. Um mês depois também não dá. Um ano depois também não dá. Mas 6 horas lá por mim. Leva meu nome, da minha família, do meu bairro. Leva o livro todo. 6 horas lá por mim. E aí Deus chama essa pessoa para um particular, mas ela prefere fugir do monte e delegando responsabilidades. E há momentos na vida que é preciso eu assumir a minha responsabilidade. Há momentos na vida que não é 6 horas não, sou eu que oro. Há momentos na vida que eu não tenho que pedir ao outro para orar por mim na madrugada. Sou eu que tenho que tirar a preguiça da minha vida, dobrar o joelho na madrugada e clamar a Deus. Há momentos na vida que sou eu que tenho que sacrificar a minha carne em jejum, em consagração para agradar a Ele. Sou eu. Tem que vir daqui de dentro. Porque quando eu falo 6 horas por mim, irmão, eu estou fazendo o quê? A delegar, mas eu não sinto o peso da responsabilidade. Eu fujo do meu compromisso. E aí não tem bênção que venha, não há milagre que venha, não há resposta que venha. Quando nós estamos num trabalho, a gente não consegue delegar a nossa função para os outros. Porque o patrão vai passar de vez em quando lá. Vai saber se o seu trabalho está a ser bem feito, a ser mal feito. Na hora de dar o resultado do trabalho, o patrão não vai perguntar: quem fez por ti? Ele vai perguntar: por que tu fizeste errado? Ele não vai querer saber do outro, ele vai querer saber de nós. Então somos nós que temos que prestar contas. E é por isso que a Bíblia diz que a salvação ela é individual. Por quê? Naquele último dia não vai ter como dizer: não, Deus, eu pedi a irmã fulana para orar para mim, só que ela orou pouco. E tu, por que não oraste? Eu estava tão ocupado com outras coisas, Jeová. Eu tive medo, eu tive insegurança. Eu pedi para o irmão orar, eu pedi para levar meu nome para fazer campanha por mim. E por que você não fez? Porque eu fugi da minha responsabilidade. E aí nós seremos rejeitados pelo Senhor como servos inúteis, infrutíferos e improdutivos. E é por isso que este povo de Israel, de tudo que Deus fez, nada era suficiente. Nada. Tudo que Deus fazia não era suficiente para revelar a eles a glória do Senhor. Irmão, você imagina o que é o mar se abrir diante dos seus olhos?
e eles não crerem que Deus é que fez aquilo. Você imagina o que é um povo andar pelo deserto, o sapato não gasta, a roupa não gasta. Eu estou com fome, vem maná do céu, você enche a barriga, se alimenta e não sabe nem de onde vem a comida, porque você não plantou nada. No deserto não se planta nada. Você imagina o que é Deus mandar codornizes e de repente nós temos um churrasquinho lá em casa e não tem como criar carne no deserto, mas Deus providenciou, porque Ele é fiel. E mesmo assim o povo não cria, não entendia e não aceitava. E é por isso que Deus se cansa. E Deus agora fala para Moisés, Moisés, 20 para baixo vai entrar, 20 para cima vai ficar tudo do lado de fora, vai morrer no deserto. Sabe por quê? Delegavam, mandavam para os outros a responsabilidade que era sua. Ao invés de obedecer, iam para a voz daquele que murmurava. Ao invés de crer, esperavam que os outros decidiam o que tinha que fazer. E Deus se apresentava a eles, Deus se manifestava a eles. Irmãos, a grande dificuldade de hoje é que o mundo de hoje está a gerar homens e mulheres dependentes para tudo. Está a gerar homens e mulheres dependentes para tudo. E nós não conseguimos ter mais liberdade para viver, para servir ao Senhor. Sendo que Deus está à procura de pessoas que assumam o risco e se apresentem a Ele. E ainda que a nossa vida não seja perfeita, e enquanto estivermos aqui na terra não vai ser mesmo, mas quando eu me apresentar, eu vou mostrar ao Senhor que eu quero ser melhor. Eu estou à procura de ser melhor. E aí tudo que eu for fazer vai começar a ter produtividade. Porque mesmo sabendo das minhas limitações, mas eu vou estar ali sempre pronto para ser melhor. Mais fácil é fugir. Mais prático é fugir. Mais fácil é correr para longe e deixar que os outros façam. Mas o que vai gerar resultado é eu estar ali. E estar disposto a melhorar. Estar disposto a mudar. Estar disposto a orar, a jejuar. E não esperar que ninguém venha marchando, coloca a mão na minha cara. Não, isso não é preciso. Eu sei que dobrando o joelho Ele vai me atender. E não esperar que Deus use alguém para falar comigo, não. Porque eu sei que mesmo no metrô, no ponto de ônibus, ajoelhado na sala, no quarto, no banheiro, onde eu estiver, se eu levantar a minha voz, o ouvido dele não está gravado para que não possa ouvir, e nem a mão encolhida. Ele vai ouvir a minha oração e vai me responder, aleluia, porque Ele é fiel para ouvir o seu povo. Ele é fiel. E às vezes nós nos tornamos pessoas frágeis, não porque Deus quer, porque nós assumimos essa característica que não vem do Senhor. Lembra como foi com Gideão? Vai lutar, vamos, 33 mil, vamos embora. Deus falou, Gideão, é muita gente, não dá muito certo não. Covardes e medrosos, volta. Voltou 10 mil, uma pancada só. Covardes e medrosos, 10 mil, voltou. E aí você começa a entender que às vezes é preciso ter uma outra postura na presença do Senhor. Covardes e medrosos voltaram, não foram aceites para servir ao Senhor. E a gente precisa mudar de postura. Precisamos ser mais arrojados, mais aguerridos, mais corajosos. Precisamos ser mais destemidos, mais valentes. Precisamos ser homens e mulheres que assumam uma outra postura. Mas Deus, eu sou humilde, irmão. Humildade é uma coisa. Ser alguém que foge da presença do Senhor é outra coisa.
Humildade não pode tirar a valentia do Senhor sobre a tua vida. Ser humilde é alguém que não é soberbo, não é orgulhoso, não é nariz empinado, não estufa o peito, mas sabe reconhecer as suas fraquezas e reconhecer o seu próximo. Mas ser servo de Deus, você é humilde, mas também é valente. Você é humilde, mas também é corajoso. Você é humilde, mas é destemido. Você é humilde, mas carrega a marca do Senhor sobre a tua vida. Aleluia! E Deus nos chamou para sermos corajosos, valentes, destemidos. Foi para isso que Deus nos chamou. Para sermos homens e mulheres que carregam a marca do Senhor. É muito fácil você falar para alguém: vai no meu lugar, sendo que ele não vai saber fazer, ou não vai ter a responsabilidade que você tem. E o que este povo faz com Moisés é exatamente isso. Passa para Moisés um peso que talvez não fosse para ele carregar só. E eles se afastam do Senhor. E você acha que alguém que se afasta de Deus sobrevive? E você acha que alguém que se afasta de Deus vive? Você acha que alguém que se distancia do Senhor, ele consegue viver nesta terra? Não vai conseguir. E você acha que alguém que se mantém longe do Senhor vai conseguir ter resposta para isso? Não vai. Não vai. Ah, mas eu vou me distanciar porque eu olhei para o meu irmão fulano. Ah, mas eu vou me afastar um pouquinho porque eu vi a irmã fulana. Ah, mas eu vou me distanciar porque eu ouvi dizer. Ah, mas eu vou ficar longe porque eu olhei e alguma coisa ficou meio estranha. E aí nós vamos nos distanciar. Não é do homem, é de Deus. E sempre que o homem se distancia de Deus, ele padece. Sempre que o homem quer fugir de Deus, ele sofre. Sempre que o homem quer fugir de Deus, ele arca com consequências que não está preparado para viver. Então é mais fácil assumir as suas responsabilidades. Jonas é exemplo disso. Vai para Nínive? Não, eu não, de jeito nenhum. Entrou num barco que não era seu, foi para uma viagem que não era sua, foi para um destino que não era o que Deus queria. E Deus falou com ele: vou tratar contigo, Jonas. Está em alto mar. Deus podia ter repreendido lá no porto, mas deixou ele ir. Deus deixou ele ir. E quando ele está descansado e acha que Deus não está mais com olho sobre ele, de repente vem a tempestade no meio do alto mar. Oh glória! E a embarcação começa quase a ir a pique, e vai indo e vai indo. E a Bíblia diz que então eles começam a jogar a mercadoria fora. O que é isso, irmão? Decisões longe do Senhor vão nos dar prejuízo. Tomar atitudes para longe de Deus vão prejudicar a nossa vida e também daqueles que estão à nossa volta. E foi isso com Jonas. Ele traz prejuízo para uma embarcação que não era sua e nem deveria estar lá. E a Bíblia diz que ele então tem que confessar que o Deus Todo-Poderoso buscava por ele. E a única solução era devolver para o mar. Jonas é jogado em alto mar. Um peixe grande tem que ser muito grande para engolir um homem cheio de medo, cheio de insegurança e com rancor no coração. Tem que ser um peixe muito grande para engolir um homem com maldade no coração. Mas o peixe engole mesmo assim. E Jonas tinha uma carne que não era nem boa, que o peixe nem comeu ele. Deixou vivo lá dentro por 3 dias. E é quando ele reconhece, fala: Senhor, tem misericórdia, me perdoa. E Deus falou: agora está do jeito que eu quero. E o peixe vai na direção de Deus. O peixe foi mais obediente que Jonas. Deus leva o grande peixe para Nínive, vomita Jonas. Quando ele olha esta placa: bem-vindo a Nínive, ele falou: meu Deus, não posso fugir do Senhor. E é quando ele vai e prega em Nínive. E aquilo que ele tinha que fazer, ele fez. E Deus honrou. O povo se arrependeu. Misericórdia veio. O perdão veio. E aquele povo condenado à morte foi livre para a glória do Senhor. Aleluia! Não tem como fugir da presença do Senhor. Não tem. E se nós queremos mudar a nossa vida em Cristo,
temos que assumir. Temos que assumir. Mas pastor, fulana me fez tão mal. Se Deus mandou, vai. Mas pastor, o meu familiar, não dá. Eu vou dar o nome na igreja, mas eu não vou lá. Se é para ir, vai. Não, mas ciclano, o Senhor me prejudicou de uma tal maneira que eu... Mas se Deus mandou fazer, tem que ser feito. Não adianta colocar o nome para oração no livro da oração, mandar no WhatsApp do estudo, oração do meio-dia, oração das 8, 6 da manhã. A igreja vai orar, os pastores vão orar, pelo menos estou com a consciência limpa. Não é verdade. Se é nossa responsabilidade, nós temos que assumir. E se a presença do Senhor te incomodar de forma negativa, é porque alguma coisa está errada. Então eu tenho que me consertar com o Senhor, ajustar o meu caminho. Por quê? Porque quando Ele se manifestar, eu tenho que estar preparado para ouvir a voz dEle, obedecer os seus mandamentos e glorificar o nome daquele que vive e reina para sempre. Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus, aleluia. Que você esteja preparado para cumprir aquilo que Deus tem sobre você. Eu só preciso entender o recado do Senhor sobre a minha vida. Deus tem falado com você? Se não tem falado, peça a Ele agora. Vamos orar agora. Senhor, eu quero ir ao monte. Eu quero subir à Tua presença. Eu quero chegar até onde o Senhor está. Eu quero ter comunhão, eu quero ter graça, eu quero ter vida com o Senhor agora. Levante a mão para o céu, veja os seus olhos, você que está em casa. Ore conosco também, ouvinte agora. Ore conosco ao Senhor agora e peça para Ele. Eu quero ter vida no altar. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ter comunhão. Eu quero receber a Tua graça. Levanta a mão para o céu. Veja os olhos. Aleluia. Eterno Deus, maravilhoso Pai. Buscamos a Tua presença, a Tua face, a Tua graça e o Teu favor. Deus, ó Pai, nós buscamos, Senhor, porque nós queremos em primeiro lugar pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, perdoe nossas falhas, perdoe nossas iniquidades. Sim, Senhor Jesus, e após o Senhor nos perdoar, ó Pai, nós queremos viver intensamente a comunhão e a graça do Senhor. Nós queremos viver intensamente a Tua palavra. Deus, ó Pai, eu sei que é uma chamada sobre esta igreja. Eu sei que é uma chamada sobre este povo. Eu sei que é uma chamada sobre os Teus filhos. Eu sei que é uma chamada, meu Deus e meu Pai, aleluia. Eu sei, Senhor, que é uma chamada sobre esta igreja. E o Senhor tem nos chamado para a Tua presença, para a comunhão, para a graça e para o fervor. Então eu não vou fugir. A Tua igreja não vai fugir. Os ouvintes de casa não vão fugir. Nós vamos subir ao monte, o lugar de comunhão, o lugar de adoração, o lugar de intimidade, e a Tua glória vai descer, a Tua glória vai nos tomar, o Teu poder vai nos envolver, aleluia. Oh meu Deus e meu Pai, haverá milagre, haverá, meu Pai, uma nova vida, haverá, Senhor, glória, graça e favor, haverá operação divina. Deus, eu creio, aleluia, que eu não vou fugir da minha responsabilidade. Nós não vamos fugir da responsabilidade. Nós não vamos ignorar o Teu chamado, aleluia, mas nós vamos Te servir. Nós vamos Te servir. Vai curando agora, vai tocando este coração agora, vai enchendo com a Tua graça, vai batizando com o Espírito Santo, vai curando ferida, vai derramando poder, vai derramando unção, derrama virtude, derrama glória. Oh, maravilha, meu Deus, maravilha, meu Pai, maravilha, meu Deus. Se houver alguém, Senhor, neste momento agora, e precisa de um milagre, de um renovo da graça, vai enchendo este coração agora, vai enchendo esta alma agora, vai enchendo esta vida agora, vai enchendo com o Teu poder, aleluia. Oh, maravilha. Ah, Senhor, a honra e a glória é Tua. A honra e a glória é Tua. A honra e a glória é Tua.
Senhor, se houver alguém aqui que seja desprezível, desprezado, Senhor, ignorado, que a tua presença hoje nos renove. Ele me anda, ele me clama, aleluia. E quando nós olharmos no espelho, possamos ver não só o nosso rosto, mas o reflexo da tua graça e da tua glória em nós, aleluia. Que nós possamos ver a vida de Cristo em nós, aleluia. Oh, maravilha. Se ele me clama, glória. Ei, maravilha, oh glória, oh glória. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendita é a tua presença, meu Pai, aleluia. Oh glória. Diga assim comigo, meu Deus. Não com mais fé, meu Deus. Hoje eu me apresento diante de ti e eu quero que a tua presença tome conta da minha vida. Amém. Você pode bater palma e dar glória. Você pode adorar com palmas e glória. Aleluia. Que maravilha. Que Deus abençoe a sua vida.